Eu sou a Hilda, PCNP dos anos iniciais, da Diretoria de Ensino Leste 2, e hoje nós temos um ATPC, né, essa semana. E então nós vamos falar de algumas situações de sala de aula. Bom, qual é o nosso objetivo hoje? Hoje nós vamos repensar um pouco algumas atividades voltadas para a alfabetização. Nós sabemos que desde o primeiro bimestre essas habilidades estão previstas, né, para serem trabalhadas, e diante dessa situação, diante da pandemia, diante desse distanciamento, como essas atividades elas estão sendo trabalhadas? É possível alfabetizar à distância? É claro que dentro dessa nossa concepção de ensino, a interação, a circulação de informações, ela é fundamental. Então, o que nós podemos fazer? É claro que esse modelo de ensino à distância, ele acaba nos impondo algumas limitações, né? Por outro lado, há algumas coisas também que nós podemos fazer. Então, nós podemos propiciar aos alunos algumas atividades para que eles mantenham um contato com o mundo da escrita, contato com palavras, né, com atividades que os ajudem a refletir sobre o sistema de escrita. Então, a gente vai falar sobre isso um pouquinho hoje, tá? Sabemos também que muitos de vocês já estão conseguindo fazer e muitos outros colegas ainda não. Então, é fundamental a gente voltar nesse assunto, a gente retomar o material, o material do Aprender Sempre, quando ele veio, estávamos todos ainda no momento de adaptação, tá? Então, agora nesse momento, se eu não investir no sistema de escrita, o aluno ele não vai conseguir progredir para outras habilidades mais complexas, ok? Então, a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre algumas atividades, sobre algumas possibilidades também de adaptação dessas atividades nesse momento do distanciamento, tá? Então, vamos lá. A gente vai falar aqui primeiramente sobre os textos de memória. Essas atividades, elas não são novidades para a gente. São as parlendas, as cantigas de rodas, são aqueles textos que vêm de uma tradição da oralidade, são textos que vêm do nosso folclore e que é muito comum que nós aprendamos esses textos de memória, né? As famosas parlendas, como uma que a gente tem aqui, ó. Havia uma barata na careca do vovô, assim que ela me viu, bateu asas e voou. Bom, são inúmeras parlendas. Por que é interessante trabalhar com esses textos de memória? Porque os alunos, em primeiro lugar, todos os alunos não alfabéticos podem trabalhar com esse tipo de atividade. Agora, é claro que a gente vai ter que ficar atento em algumas características. Então, vamos lá. Quando eu vou trabalhar com esse texto de memória, é importante, primeira coisa, eu garantir que o aluno saiba esse texto de memória, tá? Por quê? Vamos pensar naqueles alunos, hipótese pré-silábica, silábica sem valor. Os alunos não alfabéticos, aqueles que têm menos saberes da escrita convencional, alguns têm uma tendência ainda a usar muitas letras para julgar que tem algo escrito. E essa atividade de fazer a leitura por ajuste ajuda a criança a pensar as questões de como que as palavras se organizam. E também ajuda as crianças a pensar que aquilo que eu falo está relacionado àquilo que eu escrevo. Então, são formas de fazer as crianças refletirem sobre o sistema de escrita. Então, essas atividades, mesmo com uma certa interação limitada que nós temos por conta desse formato de trabalho, ainda assim são atividades possíveis de serem trabalhadas com os alunos, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, vamos lá. Nós temos uma parlenda. Então, primeira coisa, eu tenho que garantir que o aluno saiba de memória. Então, como professora, eu posso gravar um áudio
com essa parlenda e um dia antes do trabalho eu mando esse áudio para os alunos, porque assim eles vão memorizar. A tarefa é memorizar aquela parlenda. Não é mandar o texto nesse momento, é a memória, tá? Por quê? No dia seguinte eu posso pedir, né, para ele recitar a parlenda, né, e posso solicitar que o aluno encontre algumas palavras. E eu, como professora, antes de solicitar isso, eu vou colocar a minha parlenda num cartaz, tá? Aqui eu fiz um exemplo para vocês, o texto tá menor, mas acho que dá para vocês acompanharem. E eu preciso fazer a leitura dessa parlenda e mandar esse vídeo para os alunos. Então eu vou ler assim. Havia uma barata na careca do vovô. Assim que ela me viu, bateu asas e voou. Quando o aluno sabe esse texto de memória, ele vai ter que se preocupar em localizar aquilo que eu peço para ele e tentando ajustar o falado ao escrito. Ele não tem conhecimento da escrita convencional, mas ele vai usar os saberes dele para encontrar, por exemplo, onde está escrita a palavra barata. E sabendo a parlenda de memória, ele vai tentar fazer a leitura de ajuste. O que é isso? É a leitura de ajuste, que ele vai procurar ajustar o falado ao escrito, certo? Então eu posso deixar como atividade para o aluno, depois que eu fiz essa leitura, posso ler umas 2 vezes mostrando para ele, né? Gravo um vídeo e falo para eles assim, olha, vocês têm uma tarefa hoje, tá? Vocês vão encontrar 3 palavrinhas aqui na parlenda. Vocês vão encontrar a palavra, por exemplo, barata, vovô e asas. E eu deixo. Eu posso pedir essa atividade para o aluno no vídeo e falo para o aluno o seguinte: você vai fazer essa leitura sozinho, né? É bom orientar, fazer os combinados com os pais, para o responsável não ajudar, não dar dicas, né? Uma vez que o aluno sabe de memória, esse é o suficiente para ele localizar essas palavras. E pedir para o aluno dar a devolutiva para o professor, dizendo onde estão essas 3 palavras, por exemplo, mas justificando por que ele acha que aqui está escrito barata, ou se ele acha que aqui está escrito barata, por que ele acha que aqui está escrito barata. Então são retornos que vão ajudar o professor a pensar um pouco quais são os conhecimentos em relação à escrita que esse aluno tem, tá? E agora, tem uma outra possibilidade. Sabemos que a maioria dos professores tem utilizado também o WhatsApp, né? O WhatsApp, ele também permite pequenos agrupamentos, né? Tem até uma versão agora do WhatsApp que permite um grupo maior. Mas vamos pensar no WhatsApp tradicional aqui. Eu posso marcar um horário, por exemplo, com 3 alunos e fazer esse trabalho com os 3 alunos, fazer uma interação entre esses 3 alunos. É interessante por quê? Porque eu faço esse conhecimento circular entre 3 alunos, em vez de eu pegar o conhecimento de um só, né? Então, eu abro a possibilidade deles aprenderem entre si, deles trocarem entre si, e enquanto professor eu fazer a intervenção. E aí, nesse caso, eu pediria uma palavra de cada vez, pediria para ele mostrar e poderia ir fazendo algumas intervenções ali ao vivo, né, junto com eles, tá? Então são 2 possibilidades. Sabemos sim que tem muitos professores que estão conseguindo fazer essas intervenções junto com os alunos. Então, para quem está conseguindo, para quem já experimentou, tem essa possibilidade. E quem quer experimentar também tem essa possibilidade, tá? Tem um exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Então, com essa mesma parlenda, essa atividade que eu falei para vocês, ela pode ser solicitada principalmente para aqueles alunos que têm menos saberes em relação ao sistema, aqueles alunos que têm hipótese pré-silábica, silábica sem valor, e até os alunos que têm valor sonoro, né? Silábica com valor sonoro. Tá?
Os alunos que têm escrita alfabética, aqueles recém-alfabéticos, eles vão ter facilidade. Então é uma tarefa que não vai trazer muito desafio para eles. E aí, para esses alunos, a gente poderia pedir para ele escrever a cantiga, a parlenda ou a cantiga, se for uma cantiga no caso. Ele escrever, tá? Ele pode escrever com as letras móveis e fotografar, ou ele pode escrever no caderno. Por quê? Qual é o maior desafio do aluno recém-alfabético? A ortografia, né? Ele escreve e ele esquece algumas letras. Então aí é o desafio. Ele sabe de memória, ele vai ter que escrever. Então esse seria o desafio para o aluno alfabético e até para um aluno com hipótese silábica alfabética também, tá? Um exemplo aqui, olha, que eu coloquei para vocês. Aqui não dá para vocês lerem, mas eu vou ler para vocês. Essa mesma parlenda. Então é uma situação, aqui eu falo, né, da importância de colar a parlenda, o cuidado de entregar uma cópia, depende muito da atividade que a gente vai fazer, né? Se for essa atividade, por exemplo, de pedir para ele localizar lá, ele pode ter uma cópia, eu fotografo, né? Eu tenho lá no vídeo, mando, ele vai ler ali várias vezes e vai localizar a palavra, certo? Já no caso do aluno que é recém-alfabético, o aluno que eu vou pedir para que ele escreva a parlenda, para esse aluno eu não vou mandar o texto escrito, porque senão obviamente ele vai copiar, né? Que eles não são bobos, né? E aí não tem desafio, não tem reflexão, tá? A leitura da parlenda é importante ir lendo, mostrando a linha, e não mostrando e nem escandindo as palavras. Havia uma barata. Não, não é desse jeito que lê. Então a gente vai dando uma referência para o aluno. Havia uma barata na careca do vovô. Assim que ela me viu, bateu asas e voou. Veja que meu dedo foi seguindo, eu não fui parando nas letras e muito menos nas sílabas, tá? E aí eu posso pedir que os alunos então localizem uma, duas ou três palavras, dependendo do saber que esse aluno tem, porque a gente sempre tem que ajustar a tarefa, né, o desafio ao conhecimento que o aluno tem, ok? Por exemplo aqui, ó, a professora, numa intervenção direta com o aluno, ela pediu que o Lucas encontrasse na cantiga a palavra vovô, né? E aí ele tenta fazer a leitura de ajuste e, em vez de indicar vovô, ele indicou voou, né? Então, é um aluno que já tem uma noção de som, já conhece letra, provavelmente, porque a professora pergunta assim para ele: Lucas, diga com que letra começa a palavra vovô. Então, ela não virou para ele e falou assim, tá errado. Ela fez o aluno pensar. Então, quando ele mostrou voou, dizendo que era vovô, ela perguntou assim, com que letra começa a palavra vovô? Aí, ele responde com V de Vanessa. Ó, V de Vanessa. Quem é Vanessa? Olha a importância da lista dos alunos na sala de aula, ter essa lista presente para os alunos. No próprio WhatsApp, tem a lista dos alunos que estão no grupo do WhatsApp. Então, ter os nomes dos colegas como referência, porque são coisas que fazem sentido para os alunos. Então, ele falou V de Vanessa. Vanessa é a colega lá da sala. Aí a professora, muito bem, mas... Aí ele fala, mas esta também começa com V, disse o Lucas, né? Já antecipando a pergunta da professora. E apontou aqui para o vovô. Então, quando a professora perguntou, com que letra começa vovô? Aí, V de Vanessa. Mas aí ele viu que as duas começavam com V, né? E aí a professora pergunta, então, com que letra termina vovô? Aí o Lucas chega à conclusão que vovô é essa palavra aqui e não essa, porque essa termina com U e vovô, né? Ele vai observar essa pauta sonora e ver que vovô termina com U. Então essas pequenas intervenções, elas são importantes. Tem aluna, uma das primeiras referências que os alunos vão começando a buscar, principalmente os alunos silábicos, mesmo que silábicos sem valor,
as letras, né? Começa com tal letra. E aí, quando o aluno já domina isso, a gente coloca situações para que ele, com duas palavras, por exemplo, que começam com a mesma letra, isso obriga o aluno a olhar agora para outro aspecto, por exemplo, no final da letra. E mais para frente, quando o aluno começa a perceber isso, a gente também vai colocando intervenções que obrigam o aluno a olhar para dentro da palavra. E a gente vai ver isso mais para frente também com outros exemplos, tá bom? Então aqui, a importância de trabalhar com esses textos de memória permite que a gente trabalhe com os alunos com os diferentes saberes, né, lá na sala de aula. E se eu tiver essa possibilidade de não trabalhar a mesma coisa com todos os alunos, isso é muito importante, porque eles vão avançando de acordo com os saberes que eles têm. E aqui vocês viram o papel da intervenção da professora, né? Que com simples palavras, ela fez o aluno pensar e chegar lá na palavra vovô. É o que a gente fala, é o ler sem saber ler. O aluno, ele vai aprender a ler lendo, sendo colocado nessas situações. Então, mesmo nesse modelo, nesse formato remoto que a gente está vivenciando, né, essa nova experiência que está nos obrigando, né, a nos reinventarmos, ainda assim a gente tem que pensar em formas de adaptação. O que é possível adaptar, né? Se eu não tenho uma interação ali ao vivo, eu vou deixar a pergunta para o aluno responder, gravar e me mandar com a justificativa, também é importante. E eu tenho que deixar para ver o que ele sabe, para depois eu fazer as intervenções de acordo com as necessidades. Aqui eu tenho uma outra parlenda. Era uma bruxa à meia-noite e um castelo mal assombrado, com a faca na mão, passando manteiga no pão. Além dessa possibilidade de trabalhar como eu mostrei na parlenda anterior, também eu tenho uma outra possibilidade. Eu posso fazer a leitura da parlenda para os alunos, né, para que eles saibam a parlenda de memória, não entregar o texto para eles, eles têm que saber de memória. E aí eu posso colocar aqui uma situação para que eles escrevam. Então, por exemplo, um texto lacunado, né? Vamos completar o verso da parlenda? Ele sabe a parlenda de memória. Então, era um mal assombrado. Era um o que mal assombrado? Então, na verdade, era um castelo mal assombrado, né? Então, aqui eu coloco o aluno numa situação de ler também, sem saber ler, e de escrever, né? Dessas 4 palavrinhas aqui, qual aqui está escrito castelo? Porque qual palavra, primeira coisa, ele tem que saber qual palavra está faltando. Se ele sabe a parlenda de cor, que ele precisa saber, ele vai falar castelo. Qual é o desafio aqui? Ele encontrar dentre essas 4 palavras a palavra castelo, justificar por que está escrito castelo. E aí eu tenho 2 palavras que começam com C, eu tenho a palavra que tem o som final, né? Martelo e castelo terminam de maneira parecida. Enfim, o aluno ele tem que buscar estratégias para chegar na palavra castelo e sempre justificar o porquê que ali é castelo. E se ele não chegar, com que letra você acha que começa castelo? Com que letra você acha que termina castelo? Então são intervenções, dicas que a professora vai dando para que ele chegue na palavra castelo e escreva aqui preenchendo. Então essa é uma outra possibilidade de trabalho com as parlendas, tá? Agora, mais uma vez, é claro que ele não pode ter a parlenda escrita no caderno, porque senão ele vai copiar sem promover essa reflexão aqui, certo? E aqui só mais um detalhe. É importante, nesse tipo de atividade aqui, que para os alunos, por exemplo, com hipótese pré-silábica, silábica sem valor, essa atividade é muito difícil para eles. Então, no caso do agrupamento, se eu estiver fazendo uma intervenção em grupo, eu preciso agrupar esses alunos com os alunos que têm no mínimo valor sonoro, tá? Para poder refletir um pouco essa questão aqui. E se for individualmente, essa atividade já não cabe para esses alunos de hipótese pré-silábica ou silábica sem valor, ok? Daí eu trouxe algumas outras parlendas aqui,
só para ilustrar um pouco, galinha choca, comeu minhoca, saiu pulando que nem pipoca. A casinha da vovó, trançadinha de cipó, se o café está demorando, com certeza falta pó. Bom, agora aqui a gente vai falar um pouco da importância das listas, que também é um gênero textual que circula socialmente. Fazemos listas no nosso dia a dia, no mercado, né? A gente pode sugerir para os alunos também lista dos títulos das histórias. E como essa aqui, ó, que eu tenho um exemplo para vocês. Nós temos os títulos de várias histórias. E se eu pedir para o aluno ou para a aluna localizar onde está escrito, por exemplo, A Bela e a Fera, dentre os títulos de histórias que a professora já leu, as histórias que essa aluna conhece, esse aluno conhece, é possível que ele se depare aqui com dúvida entre 3 títulos, que é A Bela e a Fera, Branca de Neve e os 7 Anões, e A Bela Adormecida. Por quê? Porque eles têm um início semelhante, né? A primeira coisa que ela vai olhar é o B. E só que a criança provavelmente ela vai descartar a Branca de Neve e os 7 Anões, até pela extensão do título, e vai ficar em dúvida entre A Bela Adormecida e A Bela e a Fera. Ambos os títulos começam com A Bela. E aí o desafio da criança vai ser justamente de olhar para o restante do título, para o restante da expressão, para chegar lá na resposta correta, né? E para isso, com que letra termina, né? E quais outras letras que tem na palavra que pode ajudar a gente a chegar na resposta certa. Então são esse tipo de intervenções que vai provocando que a criança pense, né, um pouco mais e chegue lá no resultado, né? Então são propostas de reflexão sobre o sistema de escrita. Isso faz com que a criança vá avançando, ok? Também posso usar lista de frutas. Então, por exemplo, eu tenho aqui 3 frutas que começam com a letra A: ameixa, amora e abacaxi. Onde está escrito amora? Então, pode ser que o aluno ele acabe descartando, né, na análise dele, abacaxi por ser diferente. A última letra é diferente, começa com A, mas abacaxi, né, ele pode lembrar abacaxi tem X, abacaxi termina com I, né? Então, ele vai falar, ó, aqui não é amora. Ele vai ficar em dúvida entre ameixa e amora, por quê? Aí é um desafio interessante, porque as duas começam com A, as duas terminam com A, então o aluno vai ter que olhar para a parte interna da palavra, tá? E aí é o grande desafio. E isso eu posso fazer com várias outras frutas também, mamão, maracujá, morango, né? Enfim, ou eu posso fazer uma lista enorme e pedir para ele localizar uma. Eu tenho que sempre considerar os saberes desses alunos. Eu não preciso dar essas atividades para todos os alunos, tá? Aqueles alunos que são recém-alfabéticos, eu posso pedir para ele escrever uma lista de frutas, né? E posso falar quais frutas eu quero que ele escreva. Porque, como eu disse anteriormente, o aluno recém-alfabético, o maior desafio dele é a ortografia. Então, colocar ele para escrever, né? Esse seria o maior desafio para o aluno alfabético e para o aluno silábico alfabético. Para o aluno silábico alfabético, o que a gente sempre fala, o interessante seriam as letras móveis, exatamente com as letras que ele vai precisar para escrever uma determinada palavra. Então, para o aluno de hipótese silábico alfabética, eu posso pedir para ele escrever uma determinada fruta, né? Algo que traga um pouco mais de complexidade, não vai poder sobrar letras. No material do Aprender Sempre, lá no finalzinho do material, tem umas letrinhas para serem recortadas e serem utilizadas como letras móveis, né? Ou a gente pode mandar também para o aluno, se tiver condições de imprimir, né? Mas dá para produzir essas letras em casa também com a ajuda do responsável, ok? E por fim, uma última atividade que eu posso elencar, por exemplo, os nomes de algumas cantigas
o cravo e a rosa, a dona aranha, índiozinhos e borboletinha, por exemplo. E do outro lado, né, seria uma atividade para o aluno ligar. Do outro lado, eu coloco trechos de cada uma dessas cantigas. Então, por exemplo, aqui do outro lado, vinham navegando pelo rio abaixo quando o jacaré se aproximou. Eu posso até ler para o aluno, dependendo dos saberes desse aluno. Olha, aqui está escrito tal trecho. Qual cantiga traz esse trecho? Aí o aluno vai falar assim, índiozinhos. Então daqui, onde é que está escrito índiozinho? E aí ele vai ter que identificar onde está escrito índiozinho. O aluno que já é recém-alfabético, o aluno que é alfabético, ele vai ler. O desafio dele é ler, né? E ler com autonomia e fazer ligar, né? Um lado com o outro lado, uma coluna com a outra, tá certo? Então, assim, isso eu posso fazer com lista de brincadeiras, com nomes de cantigas, enfim, eu posso criar várias listas com trechos lá do outro lado. Eu vou mandar para vocês, eu tenho vários exemplos aqui e eu vou encaminhar para vocês, tá? Todo esse material que a gente foi conversando aqui, eu sei que deu alguns, acho que ficaram bem visíveis aqui para vocês, eles serão encaminhados para vocês, tá? E a partir daí, vocês podem, né, criar em cima a partir desses materiais. Bom, qual foi a proposta aqui? É a gente falar um pouco dessas situações de sistema de escrita que são importantes, né, que o aluno tenha contato com esse material, com esse tipo de situação de aprendizagem. Não basta copiar, né? A gente, muitas vezes, veja só, eu posso pedir para ele localizar uma, duas palavrinhas e essa é a tarefa. A tarefa é essa. Para uma criança que ainda não lê convencionalmente, buscar uma palavra dentro de um texto, dentro de uma lista, é um trabalho intelectual intenso. Não é para nós que somos leitores autônomos, mas para a criança é bastante. Então a gente precisa tomar cuidado com a quantidade de coisas que vai para as crianças e ter esse olhar da qualidade, né? O que é que eu estou mandando e qual é a intenção com essa atividade, tá bom? Bom, os ATPCs pela Diretoria de Ensino, os de língua portuguesa, a gente vai ter esse propósito de trabalhar com algumas atividades do dia a dia, atividades previstas nos materiais, relacionadas com as habilidades previstas para o bimestre, tá? Ou mesmo do bimestre anterior, porque algumas coisas, se não foram contempladas, algumas habilidades, se não foram contempladas no bimestre anterior, elas precisam ser contempladas para que o aluno consiga desenvolver outras habilidades mais complexas futuramente, ok? Então a nossa proposta vai ser sempre trazer algumas situações para que a gente possa pensar e ver possibilidades de adaptações. E mesmo que o professor utilize o WhatsApp, que a gente sabe que a ferramenta é uma das mais usadas, ela é mais popular, todo aluno tem, né? Então mesmo pelo WhatsApp é possível a gente desenvolver aí algumas atividades com bastante qualidade e atividades bem eficientes, tá bom? Fora isso, eu gostaria de parabenizar a todos vocês, porque, como eu já falei anteriormente, estamos vivendo um momento difícil, de mudança bruscas, onde todos nós estamos a cada dia nos reinventando. Estou eu aqui, por exemplo, né, nesse momento, porque agora, além de pensar na formação, a gente tem que pensar na produção, né, de como fazer tudo isso chegar até vocês. Temos olhado também algumas atividades de vocês. Eu sei que tem muito trabalho bacana acontecendo, tem professor aí trabalhando com blog, tem professor aí com canal no YouTube muito bacana, né? Tem muitas atividades acontecendo na escola, a gente tem visto aí os Facebook das escolas. Então, assim, parabéns, gostaria, assim, com toda a minha sinceridade, de parabenizar a todos os profissionais da educação, porque a carga tá pesada,
né? Mas eu sei que vocês têm trabalhado muito, têm atendido pai fora de hora, atendido aluno fora do horário da jornada de vocês, tá? Mas assim, não esqueçam de cuidar disso também, tá, gente? Essa jornada da saúde de vocês, da vida pessoal e social de vocês também, tá? Não deixe isso de lado, porque tudo isso é importante. A gente precisa de todo mundo bem e com saúde para prosseguir, porque é um ano muito difícil, tá? E a gente já tem que pensar também que futuramente, né, tem essa possibilidade aí de setembro a gente voltar com presencial, mas vai ser um presencial híbrido, ou seja, é presencial e à distância ao mesmo tempo. Então, assim, 2020 é o ano dos desafios, né? O ano que está colocando o nosso trabalho, a nossa profissão aí à prova, certo? Então, todo mundo bem, com saúde, tá? Planejando direitinho aquilo que vai ser feito, a intenção daquilo que vai ser feito, para chegar lá na ponta no aluno, que é o nosso objetivo, tá bom? Agradeço aí a paciência e qualquer coisa, façam contato, dê uma devolutiva pelo coordenador, dê uma devolutiva pra gente e nós estamos à disposição, ok? Bom trabalho para todos, um beijão e até a próxima!